Meu amigo, ninguém sabe para onde que a economia mundial, a economia norte-americana, qualquer uma, ninguém sabe para onde as coisas estão indo. Essa é a verdade. Eu vivo falando aqui no canal de cenários diferentes, dizendo que pode ser A ou pode ser B, e todo mundo discorda de mim o tempo todo aí nos comentários. Façam isso, por favor. Eu gosto do debate, gosto da participação de vocês. Comentem mesmo se eu tô certo ou errado. Mas para você ter uma ideia a respeito de quanto o pessoal realmente não sabe para onde que as coisas vão caminhar. O senhor Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, falou que os Estados Unidos estão muito perto da recessão ou já estão em recessão. Não estou nem projetando um cenário futuro, um cenário base, não. Falaram, ou já está na recessão ou está pertinho, está na porta da recessão. Ao mesmo tempo que o pessoal do Bank of America falou que o risco de recessão nos Estados Unidos diminuíram. Não um pouquinho, não razoavelmente, diminuíram substancialmente, ou seja, praticamente afastando o risco de recessão lá na terra do tio Sam. E aí me diz, quem que tá certo nessa história? Não parece que o pessoal tá chutando? Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Começando pelo cenário ruim. O Larry Fink, que é o cara da BlackRock, aquele master fundo de investimentos, aquela empresa gigantesca que tem negócios de um monte de coisa aí. Enfim, ele falou hoje, sexta-feira, dia 11, que os Estados Unidos estão muito perto, se não já em uma recessão. Essa é a visão, a análise dele em relação ao turbilhão econômico que nós estamos vivenciando por causa das tarifas apresentadas pelo Donald Trump, depois suspensas por ele, aquela coisa bastante duvidosa. Então ele estava dando uma entrevista para a CNBC e ele afirmou o seguinte, que o cenário atual é marcado por desaceleração generalizada e falta de previsibilidade. Então, dois pontos aqui que ele cita. A desaceleração não é culpa do Donald Trump, que está no mandato aí há 4 meses, não, 3 meses, né? O cara está indo para 3 meses de mandato ainda. Então a economia norte-americana já dava sinais de cansaço há um bom tempo. É culpa dos governos anteriores, aí, ou do próprio Trump lá atrás, e principalmente do Joe Biden na sequência. Então não é culpa do atual governo diretamente esse cenário, embora se possa dizer que o Trump não esteja fazendo nada para evitar essa catástrofe, melhorar esse cenário. Agora a questão da imprevisibilidade realmente é algo notável, algo substancial. E ele falou aqui, o Larry Fink, inclusive, que essa pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas por parte dos Estados Unidos aumenta ainda mais a incerteza. Isso mantém essa incerteza por mais tempo, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois de 90 dias e ninguém sabe se leva a sério ou não os anúncios feitos pelo governo, porque num dia é tarifa elevada para todo mundo lá nos patamares gigantescos, no dia seguinte é suspensão de tarifa para todo mundo. E aí, como você prevê alguma coisa economicamente num cenário como esse? Realmente é uma coisa assim, bastante questionável. A BlackRock aqui teve um resultado muito positivo no primeiro trimestre, teve um lucro aqui ajustado por ação de 11,30, muito maior aqui do que os 10,14 previstos anteriormente, só que a receita ficou um pouco abaixo do consenso, que era 5,34 bilhões, caiu para 5,28 bilhões, né? Ainda assim, uma coisa considerável, uma empresa que tem quase 12 trilhões de dólares sob gestão, né? 84 bilhões a mais só nesse primeiro trimestre em matéria de captação de recursos, né? Também aqui, o Larry Fink falou que as tarifas que o Donald Trump apresentou no começo desse mês, de abril, foram além de tudo que ele poderia imaginar em 49 anos de carreira. Ou seja, ele nunca viu nada parecido e nunca pensou que isso pudesse acontecer em algum momento. Foi uma grande surpresa para ele, sem sombra de dúvidas. E ele criticou aqui também, inclusive, a oscilação do mercado, porque isso aí acaba deteriorando bastante o valor das ações, inclusive aqui ele falando que isso afeta pessoas comuns, os planos de aposentadoria
e etc, né? Esse é o cenário, então, negativo, o cenário de previsão de uma recessão iminente, que ou já começou ou vai começar muito em breve. Vamos falar do outro cenário agora. Então, passando para o Bank of America, que fez aqui a sua previsão também agora, nesse mesmo contexto, saiu hoje também essa notícia aqui, falando o seguinte, né, que a decisão, justamente a decisão criticada pelo Larry Fink pela imprevisibilidade de adiar essas tarifas, a maior parte delas pelo menos, pode ajudar a reduzir o risco da economia entrar em um período de inflação elevada e crescimento fraco, que é o tal período de estagflação. A estagflação não é recessão ainda, a recessão é queda econômica, contração econômica. Estagflação é crescimento nenhum ou crescimento muito moderado. Então, o que eles estão prevendo aqui é que talvez o cenário seja melhor do que esse ainda, de baixo crescimento. O Larry Fink está prevendo o cenário de contração, de resultado negativo. O pessoal do Bank of America aqui, por sua vez, está dizendo que, na verdade, o risco da economia entrar em estagflação foi reduzido por causa dessa medida do Donald Trump. E, inclusive, o banco afirmou que as chances da economia norte-americana entrar em recessão diminuíram substancialmente. Então, é uma coisa que caiu bastante. Não está afastado por completo esse risco, não é impossível, não é um cenário sequer improvável, mas um cenário que deixou de ser o cenário principal. O cenário base, conforme eles chamam, se tornou um cenário mais improvável dentro desse modelo aqui. É o cenário pessimista dentro de uma lista de vários cenários, né? Agora, o pessoal do Bank of America ainda assim questiona, né, tem um certo ceticismo a respeito de se os planos do Donald Trump orçamentários vão ser compensados pela receita advinda dessa guerra política comercial aí, né? Então seria, em tese, as tarifas cobradas de outros países iriam bancar a economia dos Estados Unidos do ponto de vista do orçamento federal, para equilibrar as contas e evitar a expansão da dívida pública. E convenhamos aí, né, meu amigo, convenhamos que é difícil você afirmar categoricamente, peremptoriamente, que o governo vai conseguir auferir tarifas nesse sentido para compensar qualquer rombo fiscal que venha a ser medido. É coisa típica do Haddad falar aqui no Brasil. Não, vamos ter a renúncia fiscal por causa do imposto de renda, mas a gente vai ter uma compensação com o imposto sobre grandes fortunas. Cara, quem acredita que isso vai compensar de fato? Então, realmente, é algo que não dá para prever dessa forma aqui, né? O Bank of America fala que eles não veem as tarifas como uma fonte confiável de receita. Obviamente, não são uma fonte confiável de receita de fato aqui, né? Então, o pessoal acredita aqui que a taxa tarifária efetiva dos Estados Unidos ficaria substancialmente abaixo de 25% no final das contas. Ninguém sabe para onde que isso vai, é a verdade, mas a expectativa deles é que a coisa fique mais controlada no sentido de ter uma tarifa geral de 25%, né? Isso seria uma boa notícia para a economia norte-americana, de acordo com eles, no curto prazo, porque assim ela seria menos estagflacionária. Seria um pouco ainda, mas menos do que originalmente previsto. Então veja que o pessoal do Bank of America tem uma visão muito mais otimista desse cenário. Recessão afastada, não impossível, mas um cenário menos provável. E a estagflação, que seria quase uma certeza, quase um prêmio de consolação na comparação com o cenário de recessão de fato, a estagflação pode até ser atenuada pelas políticas econômicas adotadas pelo Donald Trump. E aí, quem que tá certo nessa história, meu amigo? BlackRock e o Sr. Larry Fink ou o pessoal do Bank of America? Quem que tem mais razão nesse caso? E eu vou falar minha opinião para você. Para mim, ambos estão especulando dentro das possibilidades, com cenários que são plausíveis, não tem ninguém falando loucura, insanidade aqui, mas é o que eu tratei em outros vídeos sobre o assunto aqui no canal. Nós nunca vimos nada parecido com isso na história recente econômica. O Larry Fink falou que ele próprio nunca viu isso em 49 anos de carreira. Então é uma novidade muito grande para alguém cravar exatamente o que vai acontecer. Os cenários são múltiplos e o pessoal está fazendo as suas apostas.
Qual é a sua aposta nesse caso? Deixe aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.